Lula quer que Bolsonaro seja candidato em 2026. Não, você não ouviu errado. É isso mesmo que o Lula quer. O próprio Lula, ele não decidiu ainda se ele vai querer se candidatar ou não à presidência em 2026, mas seja o próprio Lula ou alguém que o Lula apoiar, ele quer que o adversário seja o Bolsonaro. Por quê? Porque ele já ganhou do Bolsonaro uma vez, então ele acha que pode ganhar de novo. Não é um pensamento assim tão errado, considerando que o Lula estivesse fazendo um bom governo, que não é o caso. Tá? Se o Lula estivesse fazendo um bom governo, estivesse abaixando impostos, estivesse fazendo coisas que são de interesse da população, eu diria, Lula tem chance de ganhar do Bolsonaro em 2026. Tá? E o problema da esquerda, como eu disse, eles não têm um outro nome para colocar ali, então vai ser um pouquinho complicado, né? Tem o menino lá que eu esqueci o nome dele, que é filho do Eduardo Campos, né? Que eu não sei muito se ele vai ter esse interesse, porque, para quem não lembra, em 2014, foi 2014, teve lá o caso do Eduardo Campos, que era o candidato que poderia derrotar a Dilma nas urnas, né? Era o nome mais forte ali da oposição. E o que aconteceu? O avião dele caiu misteriosamente, então existe até hoje suspeita de que foi um ataque terrorista orquestrado ali, né, pelo PT e coisa e tal, mas é apenas uma suspeita, não tem nada confirmado até hoje, e é coisa que nunca vai ser confirmada, tá? Mesmo se um dia for confirmado, né, não vai sair a público, não vai ter notícia sobre isso, vamos ficar só na teoria se realmente foi ou não, tá? Pode ter sido uma pane do avião mesmo? Pode, né? Não tem como saber. E aí a esquerda comemorou muito a morte do Eduardo Campos e também da Marina, porque eles achavam que a Marina também estava no avião. E de fato ela deveria estar, mas por algum motivo ela não foi nessa viagem. E, enfim. Então, o filho do cara, que supostamente foi morto pelo PT, vai se candidatar do lado do PT nas eleições de 2026? É meio estranho pensar nisso. Caso ele se candidate, ele não é um nome tão fraco assim, tá? Ele tem uma certa chance ali, mas não é muita também, tá? E por que o Lula quer o Bolsonaro em 2026? Eu acho que é porque ele tá com medo da Michelle. Cara, a Michelle tem um nome muito forte entre os eleitores, tá? Muito forte mesmo. Mas fora a Michelle, a gente ainda tem outros candidatos que também são muito fortes, né? Então a gente tem Tarcísio, a gente tem Caiado, a gente tem Gustavo Lima, a gente tem Renato Três Oitão, a gente tem o Zema, a gente tem o Pablo Marçal, a gente tem os filhos não, porque Bolsonaro já disse que os filhos, ele precisa dos filhos no Senado, né, em 2026, então ele vai lançar os filhos para o Senado, tá? Então, enfim, tem muito nome forte, né, para a direita em 2026, só que o Nicolas também não é um nome para 2026, mas é um nome que, se a gente regar um pouquinho, a gente pode ter ele como presidente em 2034 ou 2038. Por quê? Porque o Nicolas, até esse momento, ele não tem idade ainda para ser candidato a presidente, né? Você precisa ter um mínimo de 35 anos para concorrer a esse cargo, né? Me parece que para prefeito também. Tá? Então, o que acontece? O Nicolas não tem idade, em 2034 ele vai ter idade para presidente, mas o que eu acho que o Nicolas deve fazer agora? Eu acho que o Nicolas deve lançar uma candidatura agora, né? Não que eu estou dizendo que ele tem que fazer o que eu estou dizendo, não, é o que eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai se candidatar ao Senado agora em 2026. Aí ele vai ficar como senador de 2026 até 2034, porque o mandato do senador são de 8 anos, ao invés dos 4 anos que são os outros cargos, tá? E são 3 senadores por estado, então numa eleição a gente vota para um senador, na próxima eleição a gente vota para 2, e na terceira eleição, digamos assim, a gente vota para
manter ou tirar aquele que a gente colocou na primeira eleição. Tá? Então, nessa eleição, por exemplo, de 2026, a gente vai eleger 2 senadores por estado. Tá? Então, o Bolsonaro já deixou claro que os filhos dele não vão se candidatar à presidência, porque ele precisa dos filhos no Senado. A Michelle, caso não seja candidata a presidente, pode ser candidata ao Senado também. Né? E os outros nomes que eu mencionei também. O Zema, eu acho que vai continuar sendo candidato a governador. Tá? Porque até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que o mandato de governador não tem limite de reeleições, então ele pode continuar se reelegendo. E ele ganhou com mais de 70% dos votos na eleição de 2022. Então, eu acho que o medo do Lula é realmente a Michelle. Tá? Por isso que ele quer Bolsonaro elegível, ele quer concorrer contra o Bolsonaro. Porque na cabeça dele é simples, na cabeça dele eu ganhei em 2022, vou ganhar de novo em 2026. Tá? E só vou ler aqui um pedaço da notícia, que eu acho interessante trazer só esse pedacinho aqui pro vídeo, que diz assim, né? Não importa se preso ou solto, Bolsonaro continuará sendo imprescindível para que Lula possa se reeleger pela última vez. A condenação de Bolsonaro é certa, a prisão não. O resto dependerá da capacidade de Lula de fazer um governo menos medíocre e mais virtuoso e do humor dos brasileiros na hora de votar. Então, basicamente ele está dizendo, Bolsonaro é imprescindível, é indispensável que Bolsonaro seja o adversário para que o Lula possa ganhar de novo. É isso que está dizendo aqui na notícia. Eu acho que não, acho que o Bolsonaro ganha do Lula em 2026, ganha de qualquer um que o Lula colocar lá, o Bolsonaro ganha em 2026. Só que o problema ainda maior é a Michelle. A Michelle está com um nome tão forte que é possível ganhar no primeiro turno. É possível ganhar no primeiro turno. Então, por medo da Michelle, Lula quer o Bolsonaro. Tá? E outra coisa que está dizendo aqui, o resto dependerá da capacidade de Lula de fazer um governo menos medíocre. Como assim um governo menos medíocre? Medíocre, né? Para quem, caso alguém não saiba, medíocre não é uma coisa ruim. Medíocre é uma coisa que está na média. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma prova, né, valendo 10 pontos, você precisa de 6 pontos para ficar na média. E aí você tirou exatamente 6 pontos. Ou seja, sua nota foi medíocre. Se você tirou 5, aí foi ruim, porque você ficou abaixo da média. Mas medíocre não é ruim, medíocre é uma coisa que está na média. Tá? E se você tirar 7 ou mais, você já tirou uma nota, né, boa, enfim, acima do que você precisava. Mas um 6 ali é uma nota medíocre. E o governo do Lula não está medíocre, o governo do Lula está péssimo. Tá horrível. Então, para ficar medíocre, tem que melhorar muito. Para ficar medíocre, tem que melhorar muito. E eu não acho que ele vai ter tempo de melhorar, porque eu acho que o impeachment dele vai sair esse ano, né? Vai tramitar no Senado ali por alguns meses. Desculpa. Vai tramitar no Senado ali por alguns meses e vai sair esse ano. Tá? Então, não acho que ele vai ter tempo de melhorar, de chegar ao ponto de terminar o governo dele ali de forma medíocre. Tá? Eu acho que vai ficar nessa coisa que tá aí, podendo até piorar. Né? Lembra que nada é tão ruim que não possa piorar. E outra coisa que ele diz aqui, né? Capacidade do Lula de fazer um governo menos medíocre e do humor dos brasileiros na hora de votar. Só que os brasileiros, nem brasileiro, nem nenhuma outra pessoa, decide o voto na hora que está ali na frente da urna. Tem uma ou outra pessoa que sim, mas no conceito geral, a maioria das pessoas já vão com a opinião formada. É muito difícil. Igual tem até a questão que eles falam sobre boca de urna. Ah, que boca de urna é crime, que você está influenciando o candidato que a pessoa vai votar. Eu acho que não. Se tentarem fazer boca de urna comigo, falar assim, eu chegar lá na hora de votar, a pessoa me ligar, vota esse candidato que eu...
pego o papelzinho, enfio no bolso, tal, vou embora e voto no candidato que eu já ia votar, eu já estou com a minha opinião formada, já estou ali, já vou ter levado minha colinha com todos os candidatos que eu escolhi, e é isso, né? Então, boca de urna é uma coisa que nem faz sentido, porque pelo menos para os principais cargos, né, para prefeito, para presidente, para governador, a pessoa já sai de casa decidida, né? Pode ser talvez para um deputado, para um senador, para um vereador, a boca de urna talvez funcione, né? A pessoa talvez deixe para decidir lá na hora, acaba votando nulo, mas de forma geral não tem como. Tipo assim, de forma geral, assim, eu diria que 90 a 95% das pessoas já sai de casa decidido. Há uma ou outra pessoa que vai lá e decide na hora e tal. Então, eu acho que isso aí de humor que ele falou aqui não faz sentido. Tipo, não é como se eu chegasse lá e falasse, ó, vou jogar a moeda pra cima aqui, se cair cara, eu voto no Bolsonaro, se cair coroa, eu voto no Ciro, se não cair nada, se a moeda desaparecer no ar, eu sei que o Lula roubou minha moeda. Não, não é assim. A parte do Lula ter roubado a moeda pode ser. Mas não existe essa de, vou jogar uma moeda pra cima e tal, ou sei lá, vou apertar um botão aqui. Se existir um candidato com esse número aqui, ele vai levar o voto. Não, não existe isso. Entendeu? Pode ser que exista a pessoa votar no partido também. Vou lá, o partido lá é 22 alguma coisa. Então, a pessoa vai lá, vota lá 22 e não coloca o resto dos números. O voto vai para o partido e não para um candidato específico, né? No caso de deputados e senadores. Mas enfim, na maioria do tempo, não. Né? Na maioria das vezes, não. A pessoa ela sai de casa já decidida na maioria dos candidatos que ela irá votar. Então, não tem essa de humor. Então, vai depender do humor dos brasileiros na hora de votar. Não, não existe isso, né? Basicamente, ele quer fazer... Ele quer que o Lula seja candidato porque ele está com medo da Michelle. Mas essa questão de depender do humor na hora de votar, eu acho que isso aqui foi um erro muito grande do redator da notícia. E é isso, né? Vamos aguardar até 2026. Boa sorte para nós.